Eu faço a faculdade de medicina e eu comecei a aprender que ser médico tinha um monte de atropelos pelo meio do caminho da formação médica. Eu comecei a entender e ver que aqueles caras que eu admirava como grandes médicos tinham uma vida péssima, que não era a vida que eu queria para mim. Porque o que acontece com um grande médico é que, por mais que ele cobre caro pela hora dele de consulta ou pelo procedimento que ele realiza, né, por mais que ele consiga produzir bastante e ter uma receita no final do mês interessante, quanto mais famoso, quanto mais importante, quanto mais diferenciado ele se torna no mercado, mais demandado ele é. Só que acima da gente tem uma coisa que é igualzinho para todo mundo, é o tempo. Sim. Então, o que acontece? Ele começa a trabalhar mais. Ele começa a avançar o horário do consultório para 8 da noite, para 9, para 10, para 1 da manhã. Começa a chegar às 6. Ele começa a chegar às 5 e ir embora meia-noite, porque ele quer atender aquela demanda. Ele começa a assumir compromissos financeiros que, se ele diminuir a produção, ele não cumpre com tudo que ele precisa cumprir. Existe uma... Não pode nem ficar doente. Não pode ficar doente, né? Que loucura. Não pode ficar doente. E aí, quando você vê, Gustavo, a tua prioridade, as tuas prioridades pessoais começam a desaparecer, né? Você começa só a trabalhar. E existe uma pressão muito grande social para que o médico seja alguém de prestígio, alguém que more bem, que tem um carro bacana. Então, você vê aí a garotada recém-formada querendo comprar uma BBV, pô, sabe? Será que é o momento? Tem momento para tudo. Né? Então, o cara começa a se endividar e aí cada vez mais tem que trabalhar, cada vez mais tem que produzir, porque ele cada vez mais tem que consumir. Mas, voltando, eu via aqueles grandes médicos tendo uma vida que não era a vida que eu sonhava. Falei, poxa, eu não fiz medicina para me tornar uma referência e passar a não ter mais minha vida pessoal. Mas você imaginava você numa mesa prestando consulta, Sim, clinicando? Como eu fiz durante bons anos. Eu trabalhei como médico assistente de domingo a domingo. Achava que a vida era aquela, não entendia que a vida podia ser diferente. Não reclamava da minha vida também, não achava ruim. Né? Trabalhava de domingo a domingo, porque eu fazia meu consultório, eu via meus pacientes internados, né? Então não tem dia para o paciente estar internado. Aí era uma loucura quando eu precisava ou queria tirar um final de semana para descansar. Era uma loucura. Dramático. Ou eu começava a não internar ninguém, a não aceitar novos pacientes semanas antes e perdia dinheiro. Ou eu implorava para algum colega ver meus pacientes no final de semana que eu estivesse ausente e não era bom, porque o paciente quer você, não quer o outro. Né? Até que alguém, né, eu trabalhava dentro de uma estrutura hospitalar grande, né, alguém viu em mim habilidades que eu também não sabia que tinha. Habilidades de liderança, de gestão, de comunicação, e me convidou inicialmente para fazer a liderança, a gestão do pronto-socorro de um grande hospital lá de Recife, né? E aquilo acabou transformando minha vida completamente, porque eu fui aprendendo e desenvolvendo novas habilidades, fui gostando cada vez mais daquilo e fui encontrando naquela nova atividade executiva a liberdade que eu não sabia que existia.